Gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Planeta Humanas. E o tema que a gente vai falar hoje já está bem grandão aí na tela de vocês, né? O tema em questão é dilema ético, ou como a gente pode chamar também, um dilema moral. Para você que já é inscrito aqui no canal, acompanha o conteúdo que eu venho trazendo para vocês, você já está ligado que na aula passada eu tratei também do tema ética, com algumas questões introdutórias, né? E eu tinha prometido que ia trazer outras aulas envolvendo esse tema. Então, estou aqui cumprindo a promessa. Essa é a segunda aula do tema, para a gente começar a entrar no detalhe de alguns pontos que eu já trouxe lá naquela aula para vocês. Não é a última aula, a gente ainda vai ter mais, bem mais, na verdade. Então, se você é novo aqui no canal, já fica a dica, né? Se inscreve, porque a gente vai ter muito mais aulas sobre esse tema. Para você não perder nada, deixa aí a inscrição, ativa o sininho de notificações, porque aí você vai receber tudo em primeira mão. E se você não assistiu a aula anterior, né, a que eu tinha falado agora há pouco, eu vou deixar aqui no card também para você não perder ela, beleza? Então, bora lá, né? Vamos começar a aula de hoje. Vamos entender primeiramente por que que eu disse que pode ser um dilema ético ou dilema moral. Isso está relacionado a alguns pontos que eu já trouxe para vocês na aula anterior. A gente viu que na filosofia moral, ética e moral são coisas distintas, coisas diferentes. E a gente pode resumir essa diferença, né, na ideia de que a ética engloba a moral. A ética faz reflexões sobre a moral, enquanto que a moral é algo prático. Por esse motivo, né, digamos que a ética abarca a moral, ela até fundamenta a própria moral. Já quando a gente vai para o popular, a gente trata ética e moral como sinônimos. Isso está correto, está ok, a gente pode fazer isso. Inclusive, nessa aula, eu vou tratar ética e moral dessa forma, como sinônimos. Só para vocês visualizarem como isso funciona, tenho aqui um exemplo, né? Quando eu digo que uma pessoa tem uma moral excelente, isso equivale também a dizer que essa pessoa é ética. Então, a gente pode sim tratar dessa forma, não tem problema. Dito isso, né, vamos aqui então ao foco da aula, que é a gente falar sobre dilema ético ou dilema moral. Só para relembrar vocês, na aula passada eu trouxe esse exemplo, né, que é um exemplo clássico para a gente visualizar o que seria um dilema ético. Eu até disse na aula passada que seria um dilema ético a situação mostrada nesse exemplo, né? E para você que não pegou, se trata daquele exemplo clássico, geralmente trazido lá nos desenhos, filmes mais antigos, onde o personagem ele tinha que tomar uma decisão, ele tinha que fazer uma escolha e ficava lá do lado do ombro dele, né? O anjinho, do outro lado o demôniozinho, e os dois tentavam influenciar o seu pensamento e a sua ação. Esse momento em que o cidadão está aí dividido, pensando no que fazer, é o momento do dilema ético. Ele precisa ali fazer uma escolha, né? Escolher entre dois caminhos, e esses dois caminhos basicamente envolvem questões éticas. Relembramos aí esse exemplo, né? Vamos entrar agora no conteúdo da aula de hoje. Vamos primeiramente entender, né, o que é um dilema. Basicamente, um dilema é uma situação que te obriga a pensar e fazer uma escolha entre vias opostas, vias contraditórias. Aquela situação em que você se encontra dividido, você não sabe o que fazer. Geralmente, em um dilema, o indivíduo se vê obrigado a pensar em diversos elementos envolvidos na sua ação. Não só no que ele vai fazer ali de imediato, né? Mas no que pode decorrer dessa sua ação. Ou seja, nas consequências que podem haver aí decorrentes dessa ação, dessa escolha que esse indivíduo toma. É mais ou menos como você visualiza aí nesse exemplo. Tá o indivíduo e ele tem caminho A, caminho B. O que ele escolher vai trazer determinadas consequências. O momento do dilema é o momento em que ele está dividido entre escolher o caminho A ou o caminho B. E um dilema ético, o que seria? Basicamente, essa mesma questão do dilema, só que envolvendo questões morais. O indivíduo precisa escolher entre dois caminhos que, na cabeça dele, um é certo, o outro é errado, um é justo, o outro injusto. Ele precisa tomar uma decisão envolvendo essas questões aí. Vou dar um exemplo aqui para vocês que é bastante comum, né? Eu até vi há um tempo atrás uma pessoa fazendo um comentário de que quando ela estava no transporte público, ela via um idoso, uma gestante, alguém assim, tivesse preferência, né, no assento, ela fingia que estava dormindo. Poxa, mas o comum, né, é que por educação, por uma questão moral, a gente ceda o lugar para uma pessoa que tem preferência, né? Por exemplo, para um idoso. Aí a gente pode levantar a questão, né? Será que a pessoa que está lá, fingindo que está dormindo, no momento em que ela está lá, na verdade, acordada, né, de olhos fechados, será que ela não está vivendo ali um dilema moral? Será que a consciência dela não está lá martelando, poxa, dá lugar para o idoso? Esse seria o anjinho, né, falando sobre a atitude, digamos que correta, a mais aceita. Só que do outro lado tá o diabinho, né, dizendo, poxa, tu trabalhou o dia todinho, tu tá cansado, tu vai mesmo dar o teu lugar para um idoso para tu ficar em pé? Deu para pegar aí a ideia? Esse é o dilema ético. Um lado dizendo para você seguir a ação correta, né, que seria aquela mais aceitável, mais admirável, e o outro lado, né, o lado do egoísmo, vamos dizer assim, falando não, besteira fazer somente o que é melhor para você.
Ah, é só hoje, é só dessa vez, não vai matar não. Entendeu? O momento em que a pessoa está pensando no que fazer é o momento em que a pessoa está vivendo esse dilema. E por que que é um dilema ético aí? Porque envolve uma questão moral. Envolve uma questão aí a respeito de certo, errado, justo ou injusto, fazer o bem ou fazer o mal, ou deixar, né, de fazer o bem, se omitir a fazer o bem. Coisas nesse sentido, então. Sempre nesse momento do dilema, a pessoa é obrigada a colocar na balança coisas que geralmente envolvem o melhor para ela, o melhor para os outros. Então, muitas vezes, os dilemas éticos envolvem essa questão, né? De egoísmo, altruísmo. Nesse momento que ele está aí ponderando, né? O que é melhor para ele, o que é melhor para os outros, colocando aí na balança, a gente tem aí em ação o que a gente chama de consciência moral. A consciência moral é onde habita os valores, os princípios do indivíduo. Tudo aquilo, né, que orienta então a sua ação, aquilo que motiva a sua ação. Como eu coloquei aí, ó, é a consciência do que é certo ou errado. Claro, de acordo com o que o indivíduo aprendeu durante a sua vida. É na consciência moral que está lá introjetado, enraizado, aquilo que marca a moral do indivíduo. Essa consciência moral nos permite ponderar sobre como agir em situações que envolvem aí dilemas morais. E, claro, ela supõe uma responsabilidade, né? Porque quando o indivíduo está ponderando e ele toma uma ação baseado no que ele acha melhor, ele assume as consequências daquela ação. Ele vai ser responsável pelo que acontece. E é de se supor que ele vai escolher aquilo que ele vai poder assumir lá na frente. De qualquer forma, o indivíduo vai sim ser responsável pelas ações que ele toma quando ele está aí diante de um dilema moral. E a depender da ação que ele segue, ele pode ter aquilo que a gente chama de dor na consciência. Ou, por outro lado, né, uma consciência tranquila. Essa dor na consciência ou a consciência tranquila são resultados, são consequências, então, das escolhas que o indivíduo faz quando ele está diante de um dilema. Se a escolha que ele faz entra em conflito com os seus valores morais, com os seus princípios morais, aquilo certamente vai ficar martelando na cabeça dele. Vai doer, né? Como a gente diz no popular. Quando esse indivíduo tiver só com ele mesmo, certamente isso vai vir à tona e pode gerar aí essa dor na consciência. Se, por outro lado, o indivíduo toma atitudes que estão de acordo com seus valores, com os princípios, com a moral aceita pela sociedade, e, repito, também de acordo com o que ele acredita, ele vai ter a consciência tranquila, né? Não vai ter algo para lhe perturbar depois. Enfim, a gente chega aí no fim do percurso, né, que envolve esse dilema ético, esse dilema moral, que é justamente a consequência dele. A gente entendeu aqui nessa aula o que é um dilema moral, viu mais ou menos, né, o que acontece na cabeça do indivíduo aí no momento desse dilema, e viu também, nesse ponto aí, as consequências de um dilema moral. Com esse ponto, então, a gente finaliza o tema de hoje, mas, ó, importante, a gente não finaliza aqui as nossas discussões sobre ética. Vou estar trazendo aqui diariamente mais aulas envolvendo esse tema, onde a gente vai se aprofundar mais em questões que a gente está levantando aí no decorrer das aulas. Então, filhotinho, não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Ativa aí o sininho de notificações, porque todas as aulas que sair, você vai assistir em primeira mão e enriquecer ainda mais a compreensão sobre esse tema. Se você está gostando das aulas, deixa aí o like no vídeo, isso é bastante importante. Se você quer que eu continue trazendo conteúdo aqui para ajudar vocês com as atividades escolares, com a preparação para o Enem, para o vestibular, deixa aí o like no vídeo, porque isso ajuda e motiva bastante, fechou? Lembra aí do teu amiguinho que está preguiçoso, que está precisando estudar mais, que está precisando conhecer esse tema, compartilha o vídeo com ele e manda lá aquela mensagenzinha. Ó, miserável, estuda, porque isso é pro teu bem, beleza? Não deixa aí teu amigo na mão. Dado em todos os recados, gente, eu fico por aqui. A gente se vê aí nas próximas aulas, beleza? Até mais e bons estudos aí para vocês.